iniciar dando boa noite a todas as pessoas, saudando a mesa, saudando todas as pessoas que estão aqui, inclusive duas companheiras de Angola que estão conosco essa semana, né, num curso, isso é muito importante para nós também. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Ao nosso novo decano, professor Marcelo Burgos, por estar aqui conosco. O vice-reitor estaria conosco, mas ele teve uma questão de saúde, estava o dia inteiro aqui na PUC, por conta também de estarmos participando do Dia da Memória Ancestral, como a Ana Luísa já falou, que é demarcado pelo dia 13, mas nós estamos aqui desde segunda-feira, o Departamento de Serviço Social ativamente participando. Os colegas já trouxeram elementos importantes, desde a perspectiva de pensar toda a contribuição que a PUC e o Departamento de Serviço Social, ao longo desses 90 anos, trouxe para a formação de vários profissionais. E a gente se alegra muito quando a gente efetivamente encontra profissionais, professores, que estão em diversas universidades, cuja formação inicial foi a PUC Rio. E na compra da Escola de Serviço Social, fundada em 37, mas a primeira foi em 36 em São Paulo, através do Instituto Social, é que a PUC ganha a classificação de pontifício. Então isso é um orgulho para nós, mas para além disso, todo o processo de formação. Eu brinco, eu já estou há 42 anos formado, então estou nessa trilha aí dos 90 há bastante tempo e continuo me orgulhando desse processo. Sobretudo também essa mesa foi falada por Camila, da questão da nossa contribuição na virada do processo de formação. A gente nasce à luz de uma doutrina social da igreja, apoiada numa perspectiva tomista, com uma relação muito mais voltada para uma ação social da filantropia, da caridade, mas ao longo do processo, pela nossa formação, pela especialização de diversos profissionais, a gente faz uma virada e traz toda uma perspectiva analítica de conjuntura que possa contribuir efetivamente com o rompimento das manifestações da questão social, que são inúmeras, a gente vem discutindo aí ao longo tanto da graduação como da pós-graduação, como a cada vez mais a agudização dessas mazelas se tornam presentes a partir de várias relações sobre as quais a gente analisa com um pano de fundo econômico, social, cultural, político, e pensar que o serviço social, como uma profissão de intervenção, a gente não nega, nós somos profissionais de intervenção, porém, temos a capacidade de fazer uma análise crítica da conjuntura e contribuir para a perspectiva do outro, para ter toda uma empatia com o outro, dele se encarar e se reconhecer como sujeito de direitos sociais. Mas a academia vai estar aí para formar, para contribuir para a transformação dessa realidade, que é sempre árdua, e a gente não precisa fazer muita análise para compreender como o mundo vem, de alguma forma, trazendo cada vez mais um processo de expropriação da relação de trabalho, e as pessoas, da sua grande parcela, vêm sofrendo pela precarização das relações de trabalho. E não é diferente para a assistente social. Acho que é importante a gente também trazer isso para o nosso cenário, A nossa empregabilidade, há 40 anos atrás, o governo era o nosso empregador, Enfim, a gente estava na saúde, estava na assistência, estava em vários lugares. Hoje a gente sabe que as pessoas estão, mas também sabe que a forma é bem precária na relação de contratação, de vínculo empregatício, e é uma luta que a gente vem travando para que também os profissionais formados aqui possam contribuir, seja nas instâncias representativas da profissão, no CRES, no CEFES, e todos os outros, na ABEPS, para que realmente a gente possa, daqui um pouco, se orgulhar. Olha, temos uma outra virada, para além da análise conjuntural e tudo mais, também buscamos novas referências, que a gente sabe que não depende só de nós, nesse modo de produção capitalista, mas podemos contribuir. Então, eu espero que a gente possa, hoje, ampliar as nossas reflexões, a respeito desses 90 anos, sobretudo no que diz respeito a acúmulo, lutas profissionais e sociais. O acúmulo, a gente sabe que ele existe, e a gente também identifica as lutas, que elas não cessam. Infelizmente, a gente ainda está nas trincheiras de luta. Aí os desafios são muitos,
mas nós não desistimos. Então, nesse sentido, sigamos resistindo. Não desistam, os mais jovens, né? Não ficam chateados ali com o salário, com uma coisa ou outra. Não desistam, persistam, porque a resistência nos leva a inúmeros lugares. E para fechar, eu acho que um ponto que é importante a gente trazer aqui é pensar que, algum tempo atrás, a gente não imaginaria que a PUC teria uma semana de memória ancestral, tá? Para efetivamente trazer para o centro do debate, né, a riqueza do acúmulo e da construção da população negra. Então, acho que e isso foi demarcado nesses 3 dias por várias formas de manifestações. Nós tivemos um debate acadêmico, nós tivemos oficinas de letramento racial, nós tivemos filmes com debates, nós tivemos um cortejo, nós tivemos capoeira e fechamos com samba. Porque todas essas expressões são voltados para a garantia da gente recuperar a memória e a ancestralidade e trazer para dentro da universidade um debate que possa garantir uma aproximação com a produção negra. E aí vários outros segmentos foram falados, das referências bibliográficas, disso adentrar todos os departamentos, não é o serviço social, nem as ciências sociais, nem o design, nem a arquitetura, ou seja, todos os departamentos que compõem a universidade, até porque o Conselho Universitário aprovou esse dia como um dia do calendário oficial da universidade. Então a gente entende que a gente pode levar esse debate mais efetivação de políticas de ação afirmativa, mais um debate maior sobre permanência, porque não basta entrar, é necessário permanecer, formar e sobreviver, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu brinco que eu tenho 65 anos, eu não sou sujeito da cota, não existia cota quando eu nasci, quando eu entrei para a universidade, mas ela é importante, ela é elemento de reparação e faz-se necessário, infelizmente, ainda pelo lastro bom de tempo. Então, nessa direção, eu acho que o serviço social deu uma contribuição, vem dando uma contribuição, e é algo que vocês também precisam, a todo tempo, ter isso no radar, ter isso como referência. A gente teve vários alunos participando, o CA participou, alunos da graduação participaram, da pós, mas a gente precisa intensificar isso, não como um dia pontual, mas como um processo a ser incorporado na realidade universitária, da comunidade acadêmica, como algo que flui naturalmente, né, do ingresso, do desenvolvimento e de todos os processos. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês acreditarem em nós, porque quando o aluno vem para cá e ingressa na graduação, a gente não tem garantia se vai ter bolsa, se vai ter alimentação, mas a gente luta. Pode crer que a gente luta. E a mesma coisa após. A gente vem lutando a todo tempo para correr atrás dos editais, para garantir bolsa para os alunos. Então acreditem e resistam e nos substituam com excelência. Porque eu tenho certeza que um programa 7 e uma graduação 5 estrelas, ela é uma formação e é um lugar de excelência. E a gente acredita que poderemos ser substituídos daqui a algum tempo, todos nós, todo mundo está caminhando, né? Eu estou com 70, mas tem uma galera com 60, tem uma galera jovenzinha, com certeza, né? Mas a gente acredita que daqui a 10 anos, por exemplo, eu vou estar vivinha, vendo aqui, assistir vocês falando nessa mesa. Então, gratidão, né? Eu não fiz minha audiodescrição, mas eu sou uma mulher negra, de cabelo curto atualmente, já está muito tempo com cabelo comprido, né? Tenho cabelo matizado de louro, misturado, só Deus, né? Estou com um vestido, né, bege, com um colar de capim dourado, como o nome já diz, já dourado, né? E um outro colar aqui de ouro, de São Bento, para nos proteger, né? E, enfim, não uso óculos, uso lentes, né? E sigamos, gente, sigamos. Muito obrigado, parabéns a todas e todos nós. Eu vou estar na sexta-feira. O pessoal do CRES não está aqui porque eles estão em processo de mudança. Eles mandaram parabéns, mas realmente sexta-feira é a posse da nova diretoria e a gente vai estar lá representando o Departamento de Serviço Social. Tá?
Tá? Um beijo para vocês, eu tenho certeza, agradecer a nossa companheira, porque eu tenho certeza que vai ser profícuo o teu debate, a tua fala, vai nos trazer mais elementos para a reflexão. Gratidão e parabéns para nós, né? Muito obrigado. Estava preparando essa fala, eu disse, gente, eu sou muito ousada, porque como é que eu aceito um convite para falar num curso cuja importância para o serviço social não só histórica, né, mas ideopoliticamente, né, e conteste. Então, eu já vou logo pedindo desculpas pelas lacunas que a ousadia é só mesmo de uma pesquisadora que se dedica há um tempo a estudar o serviço social, os seus fundamentos, né, e sua interlocução com a história. Então, quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, né, nesse curso em que não se pode explicar o serviço social no Brasil sem ele. Acho que é importante que a gente, né, entenda mesmo, assim, compreenda assim, as suas elaborações. E nessa semana, que pelo que eu entendi, é uma semana de comemoração, né, da memória ancestral, não é isso? Que nos relembra que a ancestralidade e a luta, né, pela memória, né, ela é humana, ela tem que ser uma das pautas pela luta pela emancipação humana, né? Então, é a luta pela liberdade. Então, acho que é bem bonito esse momento, né? E quero cumprimentar a coordenação de cursos, da qual eu também estou na coordenação, então temos angústias afins. Chefe de departamento, representantes de graduação e pós, né, a decania, e meus colegas, alunas, alunos, alunos, né, e meus colegas professores que estão aqui, né, alguns com os quais eu tenho contato há algum tempo na militância, na vida, né, nos espaços de pesquisa, de interlocução. Marxista. E aqui, não me batam, eu quero fazer algumas considerações. Veja, quando tem o processo de renovação do serviço social, em que Zé Paulo apresenta as 3 tendências, né? A gente trata a relação do serviço social com a história como se fosse etapista. E aí a gente entende que veio o Congresso da Virada e ótimo, fomos felizes, né? Encontrei lá o meu príncipe, achei a salvação e voltamos à vida, né? Veja, tem uma relação que é revisionista, às vezes, no nosso marxismo. E a gente pouco trabalha as mediações para que essa crítica ao conservadorismo tenha sido feita. E uma delas, por exemplo, está nessa casa, que é o grupo da Miriam Limoeiro. Foi professora daqui durante muitos anos, né? E que, sem a Miriam Limoeiro, nós não teríamos as primeiras gramscianas. Ela foi diretora daqui? Então, sem a professora Miriam Limoeiro, a gente não teria o que a gente tem hoje do Grupo do Maranhão. Vocês sabem que é o Grupo do Maranhão. Marina, Josefa, Franci, né? Então, tem uma importância, e esse estudo não está feito. E ele está numa nota de rodapé em ditadura. Não pode ser uma nota de rodapé. Porque isso não é uma nota de rodapé. Então, esse humanismo marxista, por vezes, ele é esquecido. Porque é como se a teoria e a política não caminhassem juntas. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? A que ganhou o prêmio Nobel de Literatura há uns 3 anos atrás, que ela recebeu o prêmio, explica muito sobre quem somos nós, né, aqui.
ela é africana, recebeu um prêmio, ligaram para ela e ela disse: e aí, como você está? Né? Acho que ela era angolana. Como você está? E ela disse: estou bem. Como você recebeu a notícia? Tranquila. Você está feliz? Eu só estou triste porque na hora que me ligaram, eu estava cozinhando batatas para o jantar e elas queimaram. Sem nenhum deslumbre, entendeu? Acho que falta isso em nós. Nesse exemplo, eu acho que falta isso em nós. O marxismo não pode nos afastar da classe. E chegar na universidade não pode nos afastar de quem somos. Pelo contrário, a gente tem que fazer o caminho de volta para ele. Por quê? Porque a universidade produz uma arrogância que é própria da universidade, né, pelo conhecimento, que por vezes a gente ou oprime, ou se afasta, ou trata com comiseração aquele que a gente considera inferior porque não tem conhecimento. E isso é parte de um humanismo, é parte desse humanismo marxista. Por outro lado, quando eu falo de humanismo marxista, né, é importante entender que as insuficiências da formação, e aí vou dialogar com a professora Conceição, que é coordenadora, né? As insuficiências, por exemplo, da formação são insuficiências também do nosso tempo. Na coordenação, quantos alunos trancam a matrícula porque não tem dinheiro para ir à universidade? Aqui, quantos alunos desistem porque não tem bolsa? Né? Quantas alunas e alunos e alunes são atravessadas pela violência, pelo desemprego, pela miséria? Né? E a gente não consegue, como universidade, responder a tudo e nem a nada. Mas a gente é atravessado por essas determinações que são determinações de classe. Então, esse humanismo marxista reside na capacidade da gente ver o tempo histórico, né, a história, não como um construto entre passado, presente e futuro. Não, o passado é aquilo que a gente suporta lembrar, como diz Hobsbawm. Ou, como diz Saramago, né, o passado não está todo organizado. Não existe todo o passado. Existe uma parte mínima dele, da qual a gente compõe, né, como se fosse uma antologia. Gente, eu estou lendo nada no É uma coisa absurda. Bom, nem sei, mas assim, então conhecer o passado é suficiente para compreender as lições, para que elas não se repitam, né? Para que elas não sejam parcelares, ou seja, né? Para que a gente não entenda que a escravidão, o racismo é um capítulo da história, né? Para que a gente não comprometa as interpretações, para que a gente saiba voltar os nossos olhos para aquilo que é o mais difícil de compreender, que é o presente. Quais os limites do CRAS? Quais os limites da política de saúde mental? Quais os limites do judiciário? O que é a justiça? E acho que falta muito pouco isso para nós. E quando a gente questiona, a gente não questiona coletivamente. A gente vive os dilemas éticos de forma individuais, cada vez mais nas instituições. Ou porque o trabalho é remoto e a equipe não está toda ao mesmo tempo, né? Ou porque não tem tempo, porque tem um trânsito enorme, um volume enorme de demandas. Então, quando a gente tem dilemas éticos, a gente tem que discutir no coletivo. E acho que isso a gente não pode perder, porque senão a gente solapa. A ideia de que é o assistente social que salva alguém, ela não pode ser entre nós, não pode ser nossa, ela não deve ser nossa. Então, compreender as mediações, as insuficiências das políticas sociais
das políticas institucionais e das atribuições que lhes são colocadas, é condição para não ficar na pequena política. Eu queria falar dos subalternos, né? Veja, quem são os subalternos hoje? Quem é a classe trabalhadora hoje? Como a gente consegue conhecer quem mora em lugares, por exemplo, atravessados pela milícia, que acorda na madrugada com balas, que precisa pagar pedágio para entrar na sua casa ou viver nela? Como a gente consegue dialogar com as necessidades societárias de uma classe trabalhadora e de uma juventude em profundo desamparo, em que o sofrimento psíquico, a automutilação, a administração de remédios, né, psicotrópicos, é quase que uma saída nas relações sociais? Quem são os trabalhadores que vivem nas trincheiras das lutas? E eu não estou falando das lutas dos atos apenas. Eu estou falando dos movimentos, dos partidos, daquelas estruturas que organicamente são responsáveis por gestar perspectivas transformadoras. Então, qual é o projeto de sociedade que une os distintos espaços, associações, movimentos e partidos? Como se dá a intersecção entre identidade e classe nas lutas? Pense que tem uma tarefa e desafios históricos importantes. Mas acho que a gente já conseguiu, acho que as respostas estão na classe, estão no serviço social. E quando a gente esquecer quem a gente pode fazer a pergunta a quem nós favorecemos. E se nós favorecemos aqueles que pugnam pela vida digna, aqueles que resistem à barbárie, ao assassinato, à enchente, aos desastres socioambientais, ao racismo, à violência cotidiana, eu acho que a gente toma partido da história de um lado certo. Penso que essa escola vem formando profissionais para isso. E eu espero caminhar junto com vocês cada vez mais nessa trincheira. Muito obrigada. E que você falou, que me chama muita atenção para a minha prática docente aqui no departamento. Eu falo muito com minhas alunas e meus alunos que comigo eles não vão fazer um pacto com a mediocridade. O fato de virem, a grande maioria vir com uma formação que é própria do Brasil, fragilizada, não quer dizer que eles não vão ler os melhores autores, as melhores autoras, e a gente pode até se esforçar para ensinar-nos a ler, não a ler, que eles venham alfabetizados, mas entender essa linguagem. Eu falo para eles, vocês estão entrando para um clube, e no clube tem regras, então a gente que já está antes deve facilitar esse trânsito, né? E a gente vê esse crescimento. É incrível ver os alunos no primeiro período e no último período, né? A graduação, então, é minha paixão. E junto com isso, um desafio muito grande, atual, que você também trouxe, que é a história. Né? A gente está longe do fim da história. Eu até trabalhei no texto do Robisbal com o pessoal do terceiro período outro dia. Né? Acho que eles têm que ler esses autores mesmo. Mas como é difícil a gente entender o presente, e hoje em dia é tanto estímulo, tanta informação, que fica muito difícil conectar o passado com o presente. E é bem isso que esse texto do Robisbal fala, né? Ele diz, o presente é tão intenso, tanto estímulo, que fica difícil, né?
Então, essas duas coisas que você trouxe, eu queria ressaltar, né? E dizer, ó, não sou eu que estou falando, quem vem de fora e está estudando a história do serviço social, está dizendo, vocês podem, e usem quem veio primeiro, os alunos, os professores, para darem esse salto. Alguns a gente vê isso com muita propriedade, né? Então eu queria saudar, eu acho que foi extremamente didática, né? E eu gosto muito quando alguém começa dizendo, eu vou falar sobre isso, que nos meus estudos organizam 3 referências importantes. A mediação entre conceito e prática é muito difícil, como se fala. E às vezes os alunos de graduação pensam que não vão fazer isso nunca, né? E a maneira como você explica, eu acho que ilumina muito. Porque no último terço da sua fala, você foi falando de coisas concretas e como elas se relacionam com a análise que você trouxe. É isso. Vocês gostaram da fala? É isso que vocês estão aprendendo a fazer, mesmo sem saber. Sou Rosendo Bonfim, estou aqui no último ano do doutorado da PUC-Rio. Sou professor de Direito, precisamente Direito do Trabalho. E a pergunta é exatamente por causa da minha pesquisa. Na minha pesquisa eu estou trabalhando a influência da tecnologia no mundo do trabalho. E na sua fala, eu anotei aqui, eu sou daquele que anota tudo, a senhora disse, os trabalhadores é muito mais sobrevivência do que resistência. Nós estamos numa nova fase que é o mais do mesmo, só que implementado a superexploração. Mas não se convencionou, não é resistência a este nome, mas que convencionou chamar de capitalismo de plataforma, em que nós estamos fora do espaço físico, que no espaço físico era explorado por 8 horas, 9 horas, ia para minha casa, não tinha tecnologia, só no dia seguinte que ia ser explorado de novo. Hoje a extensão do trabalho está dentro da minha casa e eu sou explorado 24 horas. Recentemente o CEO da Uber disse que ele vai mandar assim, e-mails sábado e domingo, que a gente tem que conseguir ter jogo de cintura entre estar com a nossa família e estar no trabalho. Senão, segunda-feira, o povo ia ver. Então, eu pergunto, professora, nesse contexto, em que a gente está trabalhando 12, 13, 14, 15 horas, tentando sobreviver, onde esses trabalhadores, e como eu sou professor de Direito do Trabalho, eu advogo na área trabalhista, então defendo muitos desses motoristas que se reconhecem como empresários e não como vendedor das suas forças de trabalho, como empregado. Eu sou formal e informal, mas nós dois somos empregados e vendemos nossa força de trabalho. Se esse caminho que nós estamos seguindo, com essa nova digitalização do trabalho, se a gente mina essa resistência, e no passo que a gente mina essa resistência, a gente se reconhece bem menos como classe trabalhadora, e como que a gente faz nesse sistema, desse capitalismo de plataforma, tentar reverter para trazer esses trabalhadores de novo e terem consciência de classe e não mais se intitularem como empresários que dirigem o Uber ou que entregam lá a comida no iFood. Só mais uma coisa, professora, e aí uma pergunta, a senhora disse que estava nervosa, que não sabia se dar conta. Foi uma das palestras mais brilhantes que eu vi aqui, me emocionou algumas vezes. Me veio lágrima, principalmente com a senhora. Quando a senhora disse que na rebelião se terminava em doce, chocolate, que as crianças gostam de doce, me fez eu remeter lá. Eu não estou, Valéria, nos 70, mas estou chegando nesse nível, aos 60 tem uma diferença, mas me fez lá me lembrar. Na minha época, que eu fui criado com militar, na época da ditadura, então todos sabem as agruras que eu passei, principalmente criado com militar na época da ditadura e sendo um homem gay, com as dificuldades, os atravessamentos da minha história. Muito obrigado pela palestra, professora. Os presentes, eu vou fazer minha inscrição. Eu sou um homem pardo, de cabelo cacheado, estou usando um óculos marrom, com camisa branca, com uns detalhes em azul e uma calça jeans. Primeiramente, parabéns, professora. Fiquei também muito emocionado com sua fala. E assim, cada frase sua é uma pergunta que a gente causa na gente, né? Tipo, e aí? Como resolver isso?
como pensar isso, né? E eu acho isso extremamente importante. Bom, eu fiz Direito, sou advogado. Hoje eu estou fazendo uma nova graduação em Serviço Social. Eu estou fazendo na UERJ, não estou faltando aula, porque a UERJ está em greve, infelizmente. Então, por isso eu estou aqui. Essa explicação foi ótima. Mas é importante, né? Porque tem vários professores de lá, daqui, então vai ter que chegar lá, né? Vai que a gente Então, assim, já estou justificando. E eu exatamente fiquei uma semana na UERJ, né? E logo depois entrou em greve, ou seja, isso está ouro. Mas eu já entrei pensando em vários questionamentos, né? Pensando em várias questões do curso de Serviço Social, das condições que lá se encontram. E, assim, uma das coisas que me surpreendeu muito, e eu ouvi isso de um professor num seminário, e eu fiquei muito surpreso, né? E a minha pergunta é, a senhora acha que houve alguma falha na formação acadêmica de um assistente social, que após a formação dele, ele fala que é uma pessoa de extrema direita e conservador, e eu fiquei muito surpreso quando o professor me falou isso. Eu falei, como assim? Ele falou, existe sim pessoas de extrema direita que são conservadoras. E uma outra coisa também que me chamou muita atenção, e isso lá na UERJ, né, alguns alunos conversando, em relação ao estágio. E eu fiz Direito, e quando eu fiz Direito, eu tinha um leque de opções de estágio para estagiar, e isso tudo remunerado, assim, eu escolhia, né, tipo isso. E quando eu chego no Serviço Social, eu, calouro, começo a ouvir algumas pessoas falando que não tem estágio, e quando tem, não é pago, você não recebe nada. Eu falo assim, como não tem remuneração. Aí eu fico pensando, como assim? Não tem remuneração? Não tem. E quando tem estágio? Porque muitas vezes você sai daqui para ir para Campo Grande para fazer um estágio, ou seja, você mora, sei lá, no Meia, por exemplo, vai para Duque de Caxias, Campo Grande, não recebe nada, tem que trabalhar durante... Então, assim, isso me causa muito espanto e eu já começo as questões das multas já me engajando nisso tudo para discutir tudo isso. Mais uma vez, parabéns, professora. Qual é seu nome? Flávio. Não é qualquer classe trabalhadora que estou querendo me juntar, não. Né? Ainda mais agora nessa época de eleição, o quanto que isso nos afeta, né? Também os projetos disputados também pela sociedade civil. Né? Bom, mas eu queria chamar a sua atenção para você poder falar um pouquinho mais quando você fala da intersecção entre identidade e classe. Né? Eu acho que tem aquele livro maravilhoso que é A Armadilha da Identidade, né? Do Heidegger, né? Assad Heidegger. Eu acho que ele é um livro incontornável, eu acho que a gente tem que ler. Né? Eu acho que a gente precisa entender exatamente isso. E o que eu tenho provocado, né, na sala de aula principalmente, é de pensar quem são os nossos inimigos. Né? Porque a identidade ela é fundante, né? Ela é importante para a gente pensar as lutas sociais. Mas quem são esses inimigos, né? Que muitas vezes têm sido tratados de forma local, particular, né? Como se a classe dominante não se juntasse internacionalmente, né? Como se a gente não tivesse que ter solidariedade com o grupo do Norte, né, os trabalhadores explorados do Norte, as mulheres exploradas do Norte, enfim, porque são do Norte. Né? Então, eu acho que a gente está, de fato, num momento em que a gente precisa refletir sobre isso. E eu queria te ouvir um pouco mais, porque eu acho que isso é muito importante, inclusive, para as estratégias de luta. Eu queria te ouvir mais. Porque acho que a experiência que a gente tem tido é de uma disputa medíocre. A pequena política confundida com a disputa medíocre de poder. Então, se eu puder falar um pouquinho mais. Então, vamos lá.
Então, não tenho nenhuma pretensão de responder, mas vou dialogar com vocês porque me senti provocada pelas questões. Eu acho, eu vou começar de fato pelo começo. Eu queria começar pelo fim, mas eu vou começar pelo começo. Quando a gente fala, né, de entender o presente e a história, eu acho que dialoga muito com o que o Flávio coloca, que é assim, é a presença do conservadorismo, né, entre nós. Assim. O professor Antônio Carlos, né, falou dessa importância de entender o presente, né, e aí o Gramsci diz, é preciso, se a gente quer criar possibilidades, transformação, a gente precisa se voltar radicalmente, violentamente, esse é o termo, tá? Né, a nossa atenção para o presente. Porque ele comporta, né, as possibilidades cristalizadas de um passado, né, e de um futuro, que não sabe se vem, porque vai depender da nossa capacidade de análise desse presente, né? Então, isso é que é a beleza da história. E eu fico pensando, né, a partir do que o Flávio coloca, que é assim, os professores de extrema direita, né, um professor, um aluno ou um assistente social pode ser de extrema direita e conservador? Eu acho que, assim, se 10% dos alunos que a gente contribuir para a formação defender o pensamento crítico e conseguir primar por uma coerência na relação com ele, nós estamos no lucro. E aí eu estou sendo otimista, gente. Assim, o curso de serviço social da UF tem 900 alunos, 900 e alguma coisa. Se 10% desses alunos tiverem, eu fico muito emocionada quando vejo Jéssica aqui, né, foi minha aluna, tiverem essa capacidade, né, de sustentar teórica e politicamente o que esse projeto ético-político defende, a gente tá muito bem. Sabe por quê? Porque quando a gente luta, e isso eu aprendi com os meus companheiros, principalmente aqueles que lutaram na ditadura militar, quando a gente luta, as nossas lutas são todas coletivas, as pautas, os programas, mas os ônus são todos singulares. A tortura, a fome, o desemprego. Então, tem uma resistência, tem uma forma de bancar isso que é com a própria vida. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? E nem sempre é fácil. Porque você tem 2 filhos para alimentar e o teu salário sustenta toda a tua família. Isso não justifica, mas isso evidencia. Isso elucida. Então, existem pessoas reacionárias no serviço social, muitas. Acho que existem grupos bolsonaristas no serviço social. Tem um grupo chamado Assistentes Sociais com Bolsonaro. Não sabia nem Então, acho que você falava existe, né? Porque, veja, não foi o conservadorismo que deixou de pairar na formação social, nas relações sociais no Brasil, né? Fomos nós que largamos a mão dele. E nós largamos a mão dele num tempo em que, politicamente, culturalmente e conjunturalmente, havia uma fermentação, havia um ambiente propício para isso. O projeto ético-político só é projeto ético-político porque teve a luta pela democracia. Em tempos de regressão democrática, né, as vozes mais conservadoras se elucidam, né, se explicitam, saem do esgoto. E aí, o Álvaro Bianchi tem um livro, o último livro dele, que é Fascismo e Liberalismo, que
recomendo muito que vocês leiam, né, quem quiser entender, Fascismo e Liberalismo, onde ele diz: a história nos ensina, mas não existem alunos. E acho que a gente compreende pouco a história porque a gente está compreendendo pouco o presente. Então, e nesse sentido, né, quando a gente se espanta com um professor da extrema-direita no serviço social, ou algum assistente social na extrema-direita, isso corresponde a uma ideia ou uma legitimidade socioprofissional que construímos de que o serviço social é a trincheira da resistência crítica. E que essa profissão talvez esteja imune às contaminações conservadoras. Então, penso que esse teu questionamento, Flávio, toca o terror na graduação. O Rodrigo traz uma provocação com relação à tecnologia da informação, né? E aí eu vejo sempre a questão aquele vídeo do Marcelo Galo, Galo, que eles fizeram um curta, né, que é sobre os entregadores. Tem uma parte no curta que, veja, por isso que a teoria e a política são intersecções que deveriam muito, espero que numa outra sociedade a gente consiga, vir articulada, porque o Galo não leu a crítica ao programa de Gotha e não leu a Sagrada Família, ambos do Jovem Marx. Mas o que ele diz traduz aquilo que está sedimentado lá nos escritos juvenis do Marx. Tem uma parte do documentário onde ele diz: vocês não sabem o que é você entregar, passar o dia inteiro entregando comida com fome. E esta comida, às vezes, quando eu estou na chuva, eu fui entregar uma vez uma camisinha para alguém, ele dizendo, né? Para alguém que pediu na farmácia 2 camisinhas. Era uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quando eu chego na casa, a mulher ainda reclama porque eu deixei molhar a sacola. Eu olho para ela e eu digo: mano, será que ela não se toca de que ela está no mesmo corre que eu? Veja, né, o Marx, de uma forma muito mais, diz: os trabalhadores concorrem entre si, a concorrência é um atributo dos trabalhadores. Então, isso impede que eles se universalizem enquanto classe. Porque se todos estão no trabalho, não é o trabalho só que define a consciência. A consciência não é pelo posto que eu ocupo, né? Por isso que classe não é status, classe é consciência. E por isso que existe o artigo agora recentemente saiu na Piauí, que é o pobre de direita, né? Maravilhoso, que fala disso, assim, como é que a gente bate palma para quem nos explora e defende com a vida quem nos tira dignidade de vida. Que apelo ideopolítico é esse? Né, que esse conjunto de classe, essa fração de classe tem. Então, a gente precisa estudar melhor isso. Por que a pregação tem mais força do que o assistente social falando? Ou do que o movimento social falando? Esse é um debate um pouco estéril do ponto de vista da política. E é um debate que muito mais divide do que colocado nesses termos. Porque é como se eu tivesse que escolher se eu sou trabalhadora ou se eu sou mulher. Ou se eu sou trabalhadora e sou mulher ou negra, se eu sou, né, se eu for uma mulher negra. Então, isso não significa dizer que o debate acerca das particularidades, né, dos grupos que formam essa classe não são importantes, elas são necessárias.
mas elas não podem ficar reduzidas ao que as particulariza. Porque senão a gente não consegue pautar uma perspectiva transformadora, no máximo revisionista ou reformista. Né? O desafio está aí, e acho que o serviço social tem muito a nos ensinar. Eu acho que uma das respostas profissionais que a gente vem construindo nesse momento é o caminho de volta aos subalternos, é estudar a subalternidade. E o debate que a gente vem fazendo sobre a questão racial na formação, no serviço social, nos espaços coletivos de debate, explicitando as distintas perspectivas, eu acho que isso é muito produtivo. Né? Penso que a perspectiva revisionista de achar que o homem é inimigo da mulher ou de que o branco, né, é inimigo do negro, ela não pode predominar, né? Porque nós temos processos distintos na nossa formação societária, mas a luta antirracista tem que ser nossa também. Quem é que teve todos os privilégios historicamente nessa sociedade? A luta pela liberdade, ela tem que começar daqueles que reconhecem historicamente os privilégios que nos foi negado. Privilégios esses que nos faz ainda hoje formar bancadas com machos, com homens, brancos, com poucas mulheres negras, né? E que ainda tem pessoas que desqualificam né, esses sujeitos. Então, a mulher na política, a luta das mulheres no movimento, na universidade, quanto machismo eu não sofro cotidianamente? Esse que você também, né? Por ser mulher. Então, né? E nós temos uma coordenadora, professora coordenadora de estágio, em que a gente está falando isso é o machismo. Aí ela diz, perceba, professora Jussara, que foi aluna dessa casa, né? E que é maravilhosa. Foi professora também. Foi professora, então. Mandou um abraço para vocês. E aí ela disse, mas amiga, perceba, comigo é mais duro, porque eu sou mulher e sou negra. Com certeza. Então, penso que a gente precisa pactuar pautas que sejam classistas, mas que não desconsiderem em hipótese nenhuma as particularidades dos sujeitos que compõem essa classe. Porque isso é um dos caminhos, inclusive, que vai responder à questão tão provocativa para nós, que é: quem é essa classe hoje? Por nos conduzir essa noite por caminhos assim, acho que tão produtivos, tão enriquecedores e urgentes do nosso debate. Acho que você traz assim, um passeio dos 90 anos, daquilo que nos provoca, né, daquilo que conquistamos e daquilo que nos desafia para os próximos 90. Muitíssimo obrigada. Gente.